O juízo investigativo revela a vida e morte de Cristo na vida e morte do salvo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. No vídeo passado nós falamos como que a lei de Deus é o padrão do julgamento também no Novo Testamento. Então essa não é uma visão do Antigo Testamento ou da Ellen White, mas uma noção plenamente em harmonia com a teologia de Paulo. E agora a gente precisa relembrar algumas coisas sobre a doutrina e a experiência da salvação. Cristo salvou o homem para que o homem pecador viesse a ser continuamente cada vez mais parecido com Cristo e um reflexo de Cristo até ser humanamente igual a Cristo, sem pecado para todo sempre no reino de Deus, com um corpo glorificado, imortal e etc. Tá bom? Então todo o processo da salvação conduz a este fim e tem este fim como perspectiva. Entretanto, como a gente está vendo, o Novo Testamento indica que já existe a vinda do reino de Deus, enquanto o reino de Deus ainda não veio em última instância, e isso cria aquilo que nós chamamos de tensão escatológica, que se manifesta também na tensão soteriológica. Já temos a adoção, já temos a justificação, a santificação, temos a transformação da nossa natureza na regeneração e um monte de bênçãos relativas à salvação. Tudo isso já é realidade na vida do cristão pela fé, a partir do momento que ele tem fé, mas estas coisas ainda não chegaram à última instância e à sua plena manifestação na redenção, justificação, santificação, glorificação absolutas que retirará do cristão a presença do pecado, lhe dará corpo imortal na glorificação na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a igreja vive nesta era de tensão escatológica. E agora, quem é salvo e faz parte da igreja vai refletir de forma cada vez mais intensa e profunda a vida e morte de Cristo na sua própria vida e morte. E isso tem muitas implicações para aquilo que Deus olha no juízo investigativo. O que Deus analisa no juízo investigativo não é meramente quem guarda a lei ou quem não guarda a lei, muito menos em sentido de perfeição, porque aí já estava fácil, né? Ninguém guarda a lei em sentido perfeito, por isso ninguém é salvo pela lei. Tudo é um processo de graça, misericórdia, ainda que esta graça e misericórdia de Deus implique na transformação do pecador na direção da obediência. E se essa obediência ainda não é absolutamente perfeita, ela deve ser cada vez mais profunda e real, num compromisso de amor e fé com Cristo, com Deus em Cristo. Beleza? Então vamos lá, vamos pressupor que eu e vocês que estão assistindo esse vídeo estamos dentro desta tensão escatológica, dentro deste processo de salvação. E quais são as implicações disso tudo para a nossa vida? Como é que a gente vive e morre à luz de tais e tais verdades, uma vez que é como a gente vive e morre que será trazido no juízo. Naturalmente, talvez alguns de nós não iremos morrer, ainda que a gente não saiba a data da volta de Jesus. Em algum momento, alguma geração cristã vai ter os seus representantes que não vão morrer porque estarão vivos na parousia. Mas vamos pensar que nós aí estamos vivendo e morremos e agora isso vai passar em juízo diante do juízo de Deus, que começa, né, o juízo final no juízo investigativo, depois passa para o juízo comprovativo, depois para o juízo executivo, pelo menos segundo a mentalidade adventista. Então, para fazer um resuminho assim, né, de 1844 até a parousia existe o juízo investigativo, da parousia até o fim do milênio o juízo comprovativo e do milênio até a extinção absoluta do pecado e do pecador existe o juízo executivo, tá? Entretanto, a nossa perspectiva agora não é tão escatológica, mas agora é soteriológica. Nós estamos vivos na tensão escatológica entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e como que a vida e morte de Cristo se manifestam na nossa vida e na nossa morte, e quais as implicações disso para o conceito do juízo investigativo. Mais uma vez eu vou tomar emprestado aqui as palavras de James Dunn, no livro A Teologia do Apóstolo Paulo, onde ele vai falar um pouquinho da participação do cristão na vida e na morte de Cristo, dentro do contexto da
tensão escatológica entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. E aqui o James Dunn escreve o seguinte: há um aspecto muito profundo do pensamento de Paulo sobre a tensão escatológica. É que o processo da salvação é uma experiência contínua, não só de vida, mas também de morte. A santificação é uma vida, mas também uma morte. Tanto a morte como a vida estão atuando naquele que crê em Cristo. Isso também é a consequência do estado dividido dos crentes. Como membros da raça caída sob o primeiro Adão, os crentes ainda pertencem à presente era. Portanto, eles ainda pecam e eles ainda morrem. Como membros da humanidade redimida presente no último Adão, os crentes também pertencem à era vindoura. Por isso eles já experimentam o Espírito que dá a vida. Então o James Dunn começa a dizer que a situação atual dos crentes entre a primeira e a segunda vinda é uma experiência de vida contínua com Deus e de morte contínua com Deus. A morte, naturalmente, ela é a consequência do pecado de Adão, o crente ainda peca, o crente ainda morre, portanto, ele ainda não superou a era presente, a velha natureza, o pecado e a morte, em sentido último. Ainda que já tenha as primícias do Espírito, já tenha a fé, já tenha a justificação, já tenha todas as promessas de vida eterna em função daquilo que Cristo fez e do fato dele crer naquilo que Cristo fez. Tá bom? Então a santificação, ela é esta vida ao lado de Deus, mas ela também implica morte para a era do pecado, né? Então quando eu morro para o adultério, a mentira, a malícia, a vaidade, o orgulho, enfim, tantas coisas ruins que existem, esse é um processo de morte que se manifesta na minha vida como santificação. E as questões começam a se tornar muito interessantes. Aí o James Dunn continua. Este tema é um tema ao qual Paulo retornou em várias ocasiões durante as suas cartas. É particularmente destacado em 2 aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, tá? Evidentemente, a experiência da proximidade da morte do próprio Paulo concentrava seu próprio pensamento sobre a morte dentro do processo da salvação. Então, Paulo está cada vez mais perto da morte. Cristo não está retornando imediatamente, durante o tempo de vida de Paulo, e mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. E a partir daqui ele começa a pensar dentro da complexa situação do cristão entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E aí em 1 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 11, ele diz o seguinte: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos temos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo aqui ele está dizendo aos coríntios que ele passou um problema extremamente grave na Ásia e que ele chegou a se desesperar da própria vida. Entretanto, ele diz que esta experiência de sofrimento, esta experiência de morte ou de proximidade da morte, não deve ser tomada como algo estranho da parte do cristão, porque o cristão deve confiar no Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, se o nosso caminho é enfrentar a morte, a gente tem que enfrentá-la com a convicção de que Deus nos devolverá a vida. Por quê? Porque Deus já nos livrou e nos livrará da grande morte, da segunda morte, da perdição. E aqui você percebe a tensão escatológica bem clara no discurso de Paulo. Deus nos livrou da morte, Deus nos livrará da morte. Em certo sentido, no contexto da salvação, nós já temos vida. Mas esta vida ainda não sendo plena, faz com que a gente, apesar de ter vida, ainda caminhe para a morte.
E morrendo, só podemos ter vida e teremos vida no contexto da ressurreição. Mas a ressurreição é prometida e é garantida pelo fato de que Cristo já ressuscitou. Então, por isso, o homem pode viver num contexto de sofrimento caminhando para a morte, sem desesperar, por causa da sua confiança em Deus. Sem esta confiança, o caminho natural do ser humano seria o absoluto desespero em face da morte. Tá bem? Beleza. Então, o James Dunn continua e ele vai dizendo o seguinte. Então ele comenta, né, que a proximidade da morte no pensamento de Paulo contextualizava todas essas questões, e a sua conclusão, a conclusão de Paulo, foi essa, que vida e morte eram aspectos integrantes do processo da salvação. Ou seja, o viver é Cristo, o morrer é Cristo, estar com Cristo é parte de todo esse processo de salvação. A gente não pode dizer, por exemplo, quando tudo dá certo e quando a gente só tem bênçãos e coisas maravilhosas, estamos em Cristo. Aí quando a gente sofre, quando dá problemas na vida, quando a gente tem dificuldade, quando a gente morre, aí o diabo tomou conta do negócio. Não. Deus comanda a vida, Deus conduz a vida, ainda que, naturalmente, o objetivo final desta experiência com Deus seja uma vida sem pecado e sem morte para todo o sempre, tá bom? Então esses são os temas aos quais Paulo vai se dedicar grandemente em 2 Coríntios, em muitos contextos. E aí ele diz o seguinte, né? É precisamente a natureza da tensão escatológica, do poder divino na transitoriedade e na corruptibilidade humana, que torna a fraqueza humana importante no contexto da salvação. Paulo muitas vezes diz, né, que ele se gloria na fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte. Muita gente não vê sentido naquilo que Paulo diz. Mas agora você começa a perceber o que Paulo de fato está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a fraqueza humana contextualiza a demonstração do poder de Deus. E não é porque o ser humano é fraco que Deus se torna fraco. Então a fraqueza humana contextualiza a experiência da força divina. Então o ser humano peca, envelhece, sofre e morre. Então agora Cristo contextualiza o quê? A vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento, sobre a cruz e sobre a morte. E isso vai o quê? Criando naqueles que creem em Cristo uma experiência que lhes capacita a viver no mundo da fraqueza, do pecado e da morte. Tá bom? Beleza. Aí o James Dunn continua. Todo esse tema adquire sua expressão mais clara no fim do capítulo 4 de 2 aos Coríntios até o capítulo 12. Aliás, no fim do capítulo 4, versos 11 e 12, 16 e 17. Então vamos dar uma olhada lá, 2 aos Coríntios capítulo 4, versos 11 e 12 e verso 16 e 17. Aí Paulo escreve o seguinte: porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E versos 16 e 17. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem interior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Então o que Paulo está dizendo aqui? Vida e morte estão em operação. Nós que agora estamos vivos no contexto da fé, temos o nosso corpo entregue à morte por causa de Jesus. E a gente morre por ele para que a vida dele se manifeste em nós. E isso é uma coisa interessante, né? Agora Cristo morreu por nós e agora nós morremos por ele. Agora Cristo morreu pelos nossos pecados, agora a gente morre para os nossos pecados por causa dele. E é essa experiência do conformar-se com Cristo, do se parecer com Cristo, do ter experiência semelhante a Cristo, que o juízo investigativo vai identificar na hora
de julgar a vida das pessoas, certo? É justamente olhando para a vida de todas as pessoas, encontrando a classe de pessoas que vivem por Cristo, que morrem por Cristo, que o juízo identifica quem é salvo e quem não é. Não é uma mera questão de quem guarda a lei e quem não guarda, quem é adventista, quem não é adventista, quem é evangélico, quem não é evangélico. É quem demonstra na sua vida os frutos da vida e da morte de Cristo, e demonstra na sua morte os frutos da morte de Cristo de igual forma, ok? Tudo muito interessante a gente perceber assim a dinâmica da existência cristã no contexto da salvação, beleza? Aí o James Dunn comenta a passagem que eu acabei de ler. O crente como carne mortal, como natureza exterior, ainda caminha para a ruína e para a morte. Sofrer agora é uma preparação para a glória futura e complemento dela. Veja que a gente acabou de ler. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, ainda existe o quê? Uma tribulação. Ainda existe um sofrimento. E esse sofrimento, essa tribulação, nos prepara para a glória futura, que de alguma maneira contextualiza toda a experiência do ser humano antes que Cristo venha. Só quando a morte tiver dado a palavra final, quando a mortalidade se tiver corrompido até a morte, só então o crente escapará das garras da morte. Só quando a sua morada corporal tiver sido renovada na ressurreição e na glorificação é que estará completo o processo da salvação. Tudo que o James Dunn está querendo dizer aqui é que nós vivemos numa situação complexa, soteriologicamente falando, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então nós já temos a vida, mas ainda não temos a vida, uma vez que a gente caminha para a morte. E a gente só vai deixar de caminhar para a morte quando a gente ressuscitar, caso a gente morra, ou quando a gente for glorificado e ganhar uma natureza imortal que nunca mais pode morrer. Até lá, o processo da salvação se mantém incompleto, e as implicações disso vão ser largamente trabalhadas dentro do que o James Dunn vai dizer a partir da teologia de Paulo. Beleza? Eu vou pular algumas partes do que ele fala aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, eu não vou conseguir prender a atenção de todos vocês, mas é muito interessante, tudo muito bacana. E agora o James Dunn vai colocar algumas coisas que eu acho assim extraordinárias dentro do pensamento de Paulo a respeito da salvação dentro desse contexto da tensão escatológica, tá bom? O James Dunn escreve o seguinte: em resumo, Paulo considerava o sofrimento como aspecto integrante da tensão escatológica. Ele pensava principalmente no seu próprio sofrimento no decorrer do seu ministério apostólico. Mas ele também faz descrições generalizadas que indicam com suficiente clareza que Paulo via o sofrimento como parte da tensão, já ainda não, para todos os que estão presos na tensão escatológica. Isso confirma o que Paulo fala sobre as aflições. E não por último devemos lembrar que o Espírito tem um papel no processo da morte, que é o de fazer morrer as obras do corpo. Romanos 8, verso 13. O cristão é alguém que refletiu sobre os sofrimentos de Cristo e entendeu que os sofrimentos de Cristo têm relação com a sua própria vida. Cristo sofreu pelos meus pecados. Agora que eu decidi aceitar esta morte de Cristo e morrer nesta morte de Cristo e caminhar numa nova vida, eu estou integrado na vida e na morte de Cristo para agora manifestar essa vida e morte de Jesus em mim. E assim como Cristo sofreu, eu irei sofrer. E agora o sofrimento de Cristo me dá força para enfrentar o meu sofrer. E esta é a vida cristã. E ela é um processo não só de vida, mas também de morte. E o Espírito está relacionado a esta experiência, a este processo de morte. O Espírito nos dá força para fazermos morrer a obra do nosso corpo. Se a gente seguir somente a nossa vontade carnal, a gente só vai adulterar, mentir, roubar, matar, e preguiça, e gula, e maldade, malícia, vaidade, tudo isso que é mal no ser humano. Mas agora o Espírito nos dá a capacidade de contrapor tais e tais coisas e manifestar frutos de amor, fé, longanimidade, bondade, graça, misericórdia, perdão e tudo mais que pertence à vida cristã.
A vida cristã, porém, não é um mar de rosas que contém só o que é positivo. Ela também tem as suas agruras e dificuldades, inclusive porque o cristão peca, e inclusive porque mesmo quando ele não peca, ele sofre e caminha para a morte enquanto a ressurreição, em última instância, não acontece. E tudo isso reflete um pouco da complexa situação do cristão. E aí, o James Dunn continua dizendo o seguinte: há, porém, um aspecto ainda mais notável nesta linha de pensamento paulino. Isto é, que tanto a morte como a vida a serem experimentadas pelo cristão pertencem a Cristo, são de Cristo. A tensão, o sofrimento, a morte e a vida que Paulo experimenta, ele as experimentava como consequência da morte e vida ressuscitada de Cristo. Na sua exposição mais sistemática, Paulo deu indicação disso clara em Romanos 6, verso 5. E em Romanos 8 é o ponto de qualificação mais próximo para o qual ele chama a nossa atenção. Então, olha que coisa interessante. Cristo veio ao mundo e morreu por mim. A partir do momento que eu entendo isso, e eu aceito isso, e agora eu sou batizado na sua morte, e agora eu levanto para andar em novidade de vida, as questões da vida e morte de Cristo serão manifestadas na minha vida e morte. E isso tudo vai começar a se tornar profundamente revelador sobre a condição cristã no mundo. Aí o James Dunn diz que o Paulo ele já começa a deixar isso claro em Romanos 6, verso 5. Vamos dar uma lida aqui. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Opa! O cristão que se identifica com Cristo na morte de Jesus, agora deve viver como Cristo, para se assemelhar a ele na sua ressurreição. E enquanto a ressurreição não chega, o cristão vive nessa tensão escatológica. Aí o James Dunn diz o seguinte: portanto, o que Paulo quer dizer é que o crente está e continua a estar unido com a semelhança da morte de Cristo durante a sua vida. Agora, os frutos desta morte de Jesus se manifestarão na nossa vida e morte. E aqui a coisa vai começar a ficar extremamente bacana. Eu vou pular aqui alguns parágrafos do James Dunn para não ficar muito grande também, etc. E eu vou caminhar para o fim das nossas considerações aqui e dizer o seguinte: a expressão mais notável desse tema todo aparece em Colossenses 1, verso 24. Vamos abrir a Bíblia aqui e vamos dar uma olhadinha o que Paulo tem para nós na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24. E aqui, então, nós temos provavelmente o texto mais polêmico, mais complexo e mais interessante de toda essa discussão na teologia de Paulo. E o nosso amigo Paulo escreve o seguinte, Colossenses 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo se sentia tão intimamente conectado com Cristo por causa da fé que Paulo tinha na morte e ressurreição de Jesus, que agora ele pode dizer da sua alegria no sofrimento que ele, Paulo, tinha pela igreja. E Paulo agora estava sofrendo pela igreja. Então você percebe, por exemplo, nas instruções pastorais de Paulo no Novo Testamento, que Paulo se preocupava com a igreja em função das heresias, dos pecados, dos problemas, das dificuldades sociais, econômicas, de todas as questões, enfim, doutrinárias e práticas que envolvem a existência de uma família da fé. E Paulo sofria em função dos sofrimentos das pessoas. E Paulo partilhava deste espírito que inicialmente foi visto em Cristo. Cristo partilha dos nossos sofrimentos e morre por nós. Agora Paulo está sofrendo pela igreja, preenchendo o que resta nas aflições de Cristo em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha que coisa maluca que é a experiência cristã entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Agora, veja bem, isso tudo aqui tem possíveis implicações muito complicadas e a gente precisa trabalhar tais e tais
implicações dentro da visão da doutrina do juízo investigativo. Então vamos lá, o que o James Dunn comenta a respeito dessa passagem? Ele diz assim: essas palavras causaram perplexidade por gerações de tradutores e comentadores do texto bíblico. Mas elas são simplesmente o desenvolvimento de um tema familiar para Paulo, o alegrar-se no sofrimento como participação nos sofrimentos de Cristo. James Dunn está admitindo que tem muita controvérsia e perplexidade em torno desse texto. Mas ele diz que, na verdade, o texto é simples, que quando estamos em Cristo, nós participamos dos sofrimentos de Cristo, não somente das bênçãos. E isso, inclusive, é o que fere de morte toda a teologia da prosperidade, que pensa que o estar em Cristo redunda somente em riqueza, bênção, glória, não sei o que, no mundo. E agora não tem muita diferença entre estar em Cristo e estar servindo ao diabo para receber toda a glória dos reinos desse mundo. O viver cristão não tem só vitórias e bênçãos e etc. Agora o viver cristão tem aflição, sofrimento, problema, dificuldade, tal qual Cristo também viveu problemas, dificuldades, sofrimentos e aflições. E Paulo se alegra por poder participar em certa medida destes sofrimentos de Cristo pela igreja, e agora Paulo sofre pela igreja, e assim completa o que resta nas aflições de Cristo pelo seu corpo místico e espiritual, que é a igreja. Aí o James Dunn continua. Aqui o inesperado acréscimo é a ideia de que faltava algo nos sofrimentos de Cristo, que precisava ser completado na carne de Paulo. Então, peraí. O texto é bem claro e a gente pode ler de novo para não deixar dúvidas. Preencho o que resta nas aflições de Cristo, na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, peraí. Cristo já não sofreu o suficiente? Os sofrimentos de Cristo foram insuficientes e incompletos, agora precisam ser completados pelos sofrimentos de Paulo ou dos demais cristãos de uma forma geral? Isso é de fato surpreendente. Aí o James Dunn diz: mas isso se entende melhor simplesmente como uma explicação do que já estava implícito. Quer dizer, há um sentido segundo o qual a paixão de Cristo ainda está incompleta. Como a morte de Cristo é o meio pelo qual a carne do pecado é morta, ela ainda está incompleta até que acabe e morra toda a herança de carne do pecado. Como a morte de Cristo é o meio pelo qual a morte é vencida, ela ainda está incompleta até a destruição final do último inimigo, que é a morte. 1 Coríntios 15, verso 26. Como os crentes participam dos sofrimentos de Cristo, em certo sentido, os sofrimentos de Cristo estão incompletos até o último sofrimento do último cristão. Isso está intimamente ligado com a ideia posterior, da soma total dos sofrimentos que deve ser suportada antes que venha o fim. As dores de parto da era messiânica. Gálatas 4, verso 19. A transição da era antiga para a nova era é longa, e os que estão em trânsito de uma era para outra estão envolvidos com Cristo no sofrimento, na sobreposição das eras. Meus irmãos, olha que pensamento maluco a gente está encontrando aqui agora. Bom, a gente não vai viver para sempre sem pecado porque Cristo morreu por nós? Sim. Nós já vivemos para sempre e estamos sem pecado? Não. Então, tudo aquilo que Cristo adquiriu na sua morte ainda não se concretizou na realidade em última instância. Dentro desse ponto, ainda falta o que se cumprir nos sofrimentos de Cristo. Agora, naturalmente, não vai ser Cristo que vai sofrer pessoalmente. Agora, Cristo vai sofrer em nós e manifestar os sofrimentos dele em nós. E todos nós vamos sofrer no contexto da pregação do Evangelho para conduzir os filhos de Deus à glória. E esse sofrimento é leve e momentâneo e não pode ser comparado com a glória que virá quando Cristo retornar. E aí nós seremos glorificados, viveremos sem pecado para todo sempre. E tudo aquilo que parecia tão pesado de carregar, a ponto de Paulo e nós, às vezes, desesperarmos da própria vida, se demonstrará leve na perspectiva da eternidade. James Dunn é muito
corajoso ao tratar as implicações de Colossenses 1:24 em termos da incompletude daquilo que Cristo realizou. E aqui dentro desse ponto é importante a gente identificar uma retórica anti-adventista em torno da doutrina do juízo investigativo. Muitas pessoas acham que pelo adventismo tratar com as questões incompletas da salvação, o adventismo nega a salvação, e isso não é verdade. Assim como Paulo, ao dizer que precisava completar na sua carne aquilo que era dos sofrimentos de Cristo em favor da igreja, não estava pregando contra o sacrifício de Cristo em favor da igreja. Simplesmente o que Paulo está trazendo é um paradigma mais complexo, mais profundo, onde a comunhão com Cristo acontece no viver e morrer do cristão. E naturalmente isso não é heresia, isso é a própria verdade do Evangelho. Tá bom? Isso não nega de forma nenhuma que Cristo viveu, morreu, sofreu, ressuscitou, e dentro deste contexto venceu o pecado e a morte de forma definitiva. Mas o cristão ainda não venceu o pecado e a morte de forma definitiva, de maneira que ainda é necessário um processo de salvação que conduza à completude desses sofrimentos de Cristo no sofrimento dos cristãos, porque Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo. E agora Cristo completa a sua obra em nós, através de nós, dentro desse processo de vida e de morte. E tudo isso é absolutamente bonito da gente perceber e tem inúmeras implicações para a nossa compreensão do Evangelho no contexto da doutrina do juízo investigativo. Espero que as coisas estejam ficando cada vez mais claras para cada um de vocês. No vídeo que vem nós vamos tratar das questões de imortalidade e julgamento dos crentes, e então finalmente poderemos partir para a nossa análise da carta aos Hebreus.